Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos, aqui direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde, Mário Negrão. Estamos desfalcados hoje do nosso querido Messi, mas na próxima semana ele estará aqui. Vou começar com o Belmiro Valverde. Belmiro, um assunto que virou assim uma guerra quase santa, quase religiosa no Brasil, que é privatização. Nessa semana, a presidente Dilma anunciou um pacote de privatização ou concessão de serviços públicos à iniciativa privada. E isso reacendeu uma discussão que já é bastante antiga no país, quer dizer, tem pelo menos aí umas 2 décadas no Brasil, que é a da privatização ou da estatização. Quer dizer, dá-se a sensação assim que nós estamos numa guerra. O tema privatização foi sempre muito utilizado pelo partido da presidente Dilma como se fosse assim uma coisa maldita. Será que o que está acontecendo? Mudou a presidente Dilma? O país está mudando? Ou tudo trata-se de marketing? Esse medo do PT aceitar a privatização me lembra o Oscar Wilde, sabe, que era, como todo mundo sabe, homossexual. E dizia assim: eu professo o amor que não ousa dizer seu nome. Né? Eles adoram privatizar, só que eles não querem dizer o nome. Né? Então é uma tolice isso, porque na realidade a privatização ela não é uma categoria absolutamente boa ou absolutamente má. Se você privatiza um serviço ou um produto em que você tenha condições de você seja garantir a concorrência ou você regular de uma forma eficaz, não tem nada de errado na privatização. Ao contrário, no mundo inteiro é assim. Né? Os Estados Unidos está cheio de estrada privatizada, a Europa está cheia de estrada privatizada, o Oriente está cheio de estrada privatizada e por aí afora. Outras coisas são mais discutíveis, como o cara privatizava um serviço de água e esgoto, porque daí, evidentemente, você tem a questão da tarifa social, você tem a questão dos chamados subsídios cruzados, tudo o sistema mais antigo subsidia os novos, aí é bem mais complexo. Então, eu acho que essa definição pela privatização, que o nome é exatamente esse, desses 5 mil quilômetros de estradas de rodagem 7 mil de ferrovias, 7 mil e pouco de ferrovia, é uma demonstração de realismo. Eu admiro muito a presidenta fazer isso, porque vai sofrer uma tremenda reação dentro do partido dela. Né? E eu acho que é uma demonstração de maturidade. Agora, por que sofre reação? Porque nada existe mais encastelado do que a burocracia pública, que está nesses serviços todos. Que é o cara que quer mandar, o cara que quer dar ordem, o cara que... Né? A Infraero transformou os aeroportos brasileiros num mafuá. Você vai aqui em Curitiba, vende meia dentro do aeroporto, vende troféu, vende... Só falta vender pipoca. Pô. Não, pipoca já vende também. Já vende. Tudo se vende lá e vai tirando espaço da pessoa para a pessoa sentar. Não é? Aí você vai para São Paulo, aquela vergonha, vai pagar uma Coca-Cola. Eu paguei outro dia em Confins R$6 por uma água mineral. Por quê? Porque é monopólio da... Eles não conseguem fazer as coisas. Só na Islândia você paga. Só na Islândia, exatamente, né? E assim mesmo uma água lá, ou no Japão, que é a água sagrada do Monte Fuji, né? Mas só aqui. E quando isso cai na mão da iniciativa privada, evidentemente você sente que existe uma outra motivação, que é o lucro, né? E que é a ideia da alternativa, porque se o cara, por exemplo, em vez de sair de São Paulo para a Europa, sair do Rio, o cara perde a tarifa no aeroporto de São Paulo. E assim sucessivamente, como são 2 concessionários diferentes, cada um toma conta da sua vida. Né? Eu acho que é um retrocesso enorme a questão linguística e um grande avanço cultural a questão do PT não, da presidente Dilma aceitar essa transferência ao setor privado dos encargos de infraestrutura.
Agora, Mário, a gente tem uma relação de amor e ódio tanto com o setor privado quanto com relação ao setor público. Quer dizer, a gente ama e odeia os dois com igual intensidade. Quer dizer, a gente também acaba desconfiando do setor público porque a gente pensa assim, do setor privado, porque a gente pensa assim, não, mas são capitalistas selvagens que querem apenas o lucro e não querem oferecer serviço. Haja visto o que tem acontecido com as telefonias. Existe uma vacina contra isso? Olha, não sei se tem vacina, mas eu acho que assim, primeiro que eu concordo com o primeiro, que assim, é mais ou menos como o casamento do Denner, né? O casamento do Denner. Né? Puxa vida. Ninguém nem se lembra mais do Denner, né? Muito mais que ele era casado. Era um costureiro que casou, mas ninguém acreditou, né? É mais ou menos assim. Um costureiro como o Oscar Wilde, que tinha mesmo... Que o Oscar Wilde, que tinha as mesmas inclinações, que casou e ninguém acreditou. Né? E logo se separou. Bom, o que eu acho que a gente está falando aqui é o Belmiro trouxe o enfoque, né, de realpolitik aqui sobre isso, né? O meu enfoque é um pouco mais ideológico, que é assim, eu acho que isso é uma encruzilhada que o mundo está, né? O Norberto Bobbio diz uma coisa muito interessante, né, que entre a teoria e a prática existe um abismo, né? Existe toda uma tendência em política de você teorizar coisas e outras é como que elas vão na prática, né? O que eu estou falando aqui é da luta final, quer dizer, o fim do mundo vai ser uma luta entre Deus e Satã, né? Mas antes disso vai ser entre o liberalismo e o socialismo, né? Essa é a briga que está se formando agora. A gente não está vendo só isso no Brasil, não. Eu estou vendo como um fenômeno mais amplo. Na Europa já teve arroubos de socialismo. O socialismo, na teoria, é uma coisa extremamente interessante, é bonita, é bem fundada, de boa intenção, enfim. Tem muita argumentação aí que sustenta isso como uma base teórica. Mas, na prática, nunca funcionou direito, né? Ou pelo menos do meu ver. E isso está acontecendo com uma tendência no mundo. O mundo está se decidindo, né? Agora, de volta, eu volto para o Norberto Bobbio, que não gosta dos extremos, né? Que está mostrando o que está acontecendo no Brasil é uma realidade. As coisas estão se miscuindo, né? Existe um lugar para o indivíduo e existe um lugar para direitos objetivos. Existe um lugar para isso no mundo e nós estamos procurando justamente uma forma de governo que adapte a esse tipo de pensamento, que a gente saia desse radicalismo. A Dilma, outro dia, aí na televisão, ela falou que não é privatização, é parceria. Quer dizer, existe aí uma... Professa e não quer dizer o nome, né? Tucanaram Ela não pode falar isso. Ela não pode. Você vê, o Brasil está dividido mesmo. Você vê, olha, nas humanas, né, as ideias socialistas são absolutamente predominantes, né? Na educação é predominante, né? As ideias de esquerda, né? As ideias de esquerda são absolutamente predominantes. O que a gente está vendo aqui é uma convivência, são companheiros de cama, né, que se estranham muito. Então, eu acho que isso aqui que está acontecendo no Brasil é, assim, primeiro uma demonstração do que é realidade, né? Quer dizer, existe lugar para você pensar no liberalismo, como John Locke, como indivíduo, senso de propriedade, senso de lei natural. Existe lugar para se pensar nisso. Existe lugar para se pensar também, né, que não existem só indivíduos, existem interesses de grupo, existem interesses de classe e que realmente a luta de classe é uma coisa verdadeira. Ninguém vai dizer que a luta de classe não é verdadeira. É verdadeira sim. Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é uma presidente da República, pela primeira vez, tem coragem de assumir essa ambiguidade, né, abertamente e colocar isso como dentro de uma política pública. Eu acho admirável na Dilma, eu não esperava isso dela, né? E eu imagino que o Obi-Wan Kenobi dela deve estar dando cambalhotas, né, porque isso atrapalha toda a articulação que ele vem fazendo cuidadosamente há anos aí. Então, eu aplaudo a Dilma, acho isso muito bom, mas acho que isso reflete essa esquizofrenia, né, que está acontecendo, não no Brasil, no mundo inteiro. Esquizofrenia ou bipolaridade? Você sabe, Ney, o problema do governo com a infraestrutura não é só questão de dinheiro. O dinheiro até não é o maior problema. Tá? Um país que tem 380 bilhões de dólares de reserva não precisa ficar preocupado com o dinheiro para fazer 30 bilhões de obras, né? Ou 100 bilhões de obras que seja. Né? Mas o problema é que hoje em dia praticamente o governo está imobilizado de todos os lados. Falta de capacidade gerencial, o controle público hoje em dia é uma coisa absolutamente obsessiva. O cara fica, e não é o problema do cara fazer o mal feito, é o problema que mesmo o cara vai fazer o bem feito, ele fica com medo de ser considerado mal feito. Por quê? Porque o poder que tem o Tribunal de Contas da União sobre a pessoa hoje em dia é muito grande.
Ele pode bloquear seus bens, ele pode inabilitar você durante 8 anos para você ser político, e ele está fiscalizando políticos. Ele pode chegar e arguir que você cometeu alguma impropriedade ou alguma inidoneidade e, de repente, você ser processado criminalmente. Então, mesmo o cara, mesmo que esteja muito bem intencionado e muito bem preparado, ele diz assim, bom, é melhor não fazer nada para não ter. Então, eu vou lá e consulto o Tribunal de Contas, eu consulto o Tribunal do Estado. Qualquer coisa ele vai consultar. Você veja a coisa ridícula que está acontecendo com Belo Monte, né? Uma coisa importante no regimes pluralistas é que os direitos de todo mundo competem. E alguns têm que ser aceitos ou respeitados antes dos outros. Isso é inevitável. Você não pode fazer todos os direitos andarem juntos. Então, agora, o judiciário, Belo Monte está sendo construído porque sabe-se que o Brasil está precisando de energia elétrica. Sabe-se que Belo Monte vai ser a 3ª ou 4ª usina mais produtiva do mundo, maior. Deixa eu abrir um parênteses, nós já temos um abacaxi político com Itaipu. Com Itaipu, exatamente. Né? Hoje em dia não seria mais feito, diga-se passagem, né? Porque daí apareceu defensores da Lula Marinha, do Lula Lelé, do Mico Leão Dourado, da Papagaio não sei de quem, ninguém ia fazer a usina. Mas daí você chegou, agora a Justiça mandou parar a obra porque ela reconheceu que você tem que ouvir as comunidades indígenas para fazer uma obra que vai atender 200 milhões de pessoas. Agora, o Brasil não era uma aldeia indígena, vamos e venhamos. E diga as passagens que o governo já está tratando os indígenas de uma forma mais do que suficiente, porque 47% da Amazônia está na mão dos indígenas e das áreas de preservação. Né? Qualquer obra que você vai fazer hoje em dia, outro dia, desculpe, Mário, está me estendendo, mas eu fico tão irritado com isso, outro dia apareceu a lista das reivindicações do pessoal de Belo Monte. Sabe o que eles queriam? Queriam 40 caminhonetes Hilux com ar-condicionado, queriam 300 casas, certo? Com wireless, tá bom? Não estou brincando não, entra lá na coisa. E TV por assinatura. TV por assinatura, salvar sandia, né? Quer dizer, não, queriam 40 caminhonetes com... Mas tinha que ser daquela marca, Hilux, com ar-condicionado, e transmissão automática, porque, sabe como é, o índio pode... é muito cansativo fazer isso. Como é que você pode chegar nesse nível, né? Tem que chegar num certo momento e fazer um ponto de corte. Vem cá, meus amigos, nós estamos respeitando todas as tradições da tribo, agora não podemos pegar e submeter 200 milhões de pessoas a uma carência de energia elétrica, porque, eventualmente, no século XI, XII, XIII, passou alguém de vocês aqui nessas áreas. Então, é isso que está acontecendo. Né? Mário, isso remete à questão do tamanho do Estado. Né? Isso que é uma discussão no mundo inteiro. Afinal de contas, qual é até onde que o Estado pode ir? Quer dizer, o que realmente deve ser considerado serviço essencial? Saúde, educação, segurança, e o resto pode ser privatizado? Olha, você trouxe aí, botou o dedo que eu acho que é onde a coisa está mesmo, né? Porque está na ideia do Estado mínimo liberal, né? E tudo aquilo que vem. E você pode ser apedrejado por isso, se você defender isso, e também pode ser apedrejado se você defender o Estado. Eu acho que se você trouxer isso para um campo um pouco mais pragmático, seria assim: é a eterna luta entre liberdade e poder. Né? Na medida que você dá liberdade para alguém, você dá poderes para eles. Né? E na medida que esses poderes acontecem, o choque entre o poder e a liberdade se faz. Então, antigamente era fácil você instituir uma monarquia ou um totalitarismo e acabava com tudo isso e resolvia de uma vez. O capital fez isso até certo ponto, mas todas essas formas se tornaram-se absolutamente inviáveis para o mundo de hoje. Então, esse Estado mínimo do Reagan, da Margaret Thatcher, do Anthony Giddens, está morto junto com o Muro de Berlim. Né? E não é mais prático para o mundo moderno de hoje. O que nós estamos vendo é essa mescla, essa coisa. Nós estamos vendo, na verdade, né, eu acho que é a nova política, né, a nova concepção de Estado que está surgindo na nossa frente, debaixo do nosso nariz agora, e como está tão fresquinho e está debaixo do nosso nariz, a gente não sabe o que é ainda. A gente não sabe ainda o que ele é, né, e como que ele vai caminhar. De novo, assim, sempre citando, eu gosto muito do Norberto Bobbio, a concepção dele de Estado justamente caminha nesse sentido, né? Porque se você cria um antagonismo entre liberdades e poderes, você tem um impasse. Não é? Você falou de direitos. Nós estamos na era dos direitos de terceira geração. Né?
Nós estamos já na era que a concepção do social no governo já está até ultrapassado, né? A primeira, só lembrando para todo mundo, a primeira geração, né, foi a geração do indivíduo, os direitos individuais. Depois, os direitos sociais, né? Agora vem outros direitos, né? Por direito ecológico, direitos animais. Direitos difusos, né? Direitos difusos. Inalienáveis, que eles chamam. Isso, a Constituição brasileira, até no meu parco ver, né, incorpora esses direitos novos assim, muito bem. Mas é muito difícil você assimilar isso, de novo, aquela briga entre teoria e prática, né? Você assimilar toda essa beleza que está aí em alguma coisa, uma política pública que funcione. Respondendo a tua pergunta, Estado mínimo, eu acho que o Estado mínimo está morto junto com o comunismo. Né? São duas ideias que... É o Estado máximo. Não, nem Estado máximo, nós vamos ter o Estado real. Né? Voltar para o Willy Brandt, né? Para a Realpolitik. Né? Quer dizer, nós vamos ter que, hoje, lidar com a política do consenso. Né? De novo, Norberto Bobbio, né? Que eu estou estudando agora uma confrontação entre Norberto Bobbio e Robert Alexie. Né? Robert Alexie busca fundamentar direitos. Né? O Norberto Bobbio diz que não se fundamenta direitos. Né? A única coisa que você pode falar é trabalhar com consenso e com a realidade. Eu acho isso muito sensato. É o que nós estamos vendo caminhando para o Brasil agora. O Estado não pode ser nem mínimo nem máximo, o Estado tem que ser real, flexível. Né? Flexível às necessidades, flexível à população que existe, flexível aos problemas, às demandas do dia de hoje. Mas isso que o Mário colocou, Belmiro, não é o que não propugnava a social-democracia quando foi? Exatamente. Não exatamente. Volto depois, deixa eu mirar aí. Depois a gente discute isso. Mas eu acho, isso que o Mário está falando, se aproxima de um outro sociólogo chamado Michel Crozier, que diz assim, o l'état moderne é l'état modeste. Ele diz que o Estado moderno, ele é modesto, não modesto no sentido de privado de meios, mas modesto no sentido de privado de arrogância. Ele tem que estar mais ligado ao cidadão, à demanda por aí afora. Né? Eu concordo. Esse novo modelo de Estado está surgindo mais ou menos de uma forma espontânea. Eu acho que a social-democracia refletia, ou tentou refletir, muitas dessas coisas. Com alguns exageros de welfare state, de repente você pulou a cerca para começar a ser paternalista demais em nome exatamente de uma social-democracia. Mas você veja o seguinte, a dificuldade que você tem com o pensamento muito anacrônico, especialmente em certas áreas da esquerda. Né? O Paulo McDonnell Guise fez um trabalho maravilhoso na área de educação em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tinha uma das piores educações do Paraná e do Brasil. Agora, 3 entre as 10 maiores escolas do Brasil, melhores, são em Foz do Iguaçu, inclusive a melhor escola do Brasil. 10 entre as 20 melhores são em Foz do Iguaçu, certo? E não é que ele está sendo criticado porque um dos instrumentos que ele usou foi dar um 14º e um 15º salário para os professores e funcionários das escolas que se destacaram? Não, mas veja e tal. Quer dizer, de novo, a pessoa fica com vergonha de ser bem-sucedida. Quem dizia isso era o Tom Jobim, né? Quem dizia, o brasileiro ele tem o horror de ser bem-sucedido, ele preza o fracasso, né? E quando nós estivermos todos agarrados nessa mediocridade que é a educação brasileira, está tudo bem. Na hora que o cara bota a cara para fora, você tem que detonar ele. Mas como? Capitalista selvagem, não sei o que, mercantilizador do ensino. Parem com isso, gente. Veja aquela criançada que está tendo oportunidade de uma educação de alta qualidade num país que tem uma educação de nível africano. Você concorda com isso mesmo? Quer dizer, nós temos esse complexo de realmente... E temos até um vício de você criticar tudo aquilo que dá certo, quer dizer, e também aí entra o viés político, né? Claro. Quer dizer, claro, aí entra a briga política. Quando é que nós vamos deixar a mesquinharia política e passar a ter um projeto político ou projetos políticos de crescimento da nação para ter apenas projetos partidários ou projetos ideológicos? Acho que isso responde rapidamente. Assim, quando aqui no Brasil, quando a política representar a sociedade, não a si mesmos, né? Porque eu acho que aqui no Brasil, né, nós estamos particularizando aqui, né, e não ampliando a discussão que fica toma outros ares, né? Mas aqui no Brasil, acho que é isso. Nós somos filhos sem pai, né? Isso aqui é uma funabem imensa, né? Nós somos órfãos, né, de Estado aqui, porque a sociedade é dissociada do Estado. O Estado cuida de si mesmo. A história do mensalão está mostrando aí, né?
que agora existe essa esquizofrenia total, né? Assim, não houve mensalão, é Caixa 2, assim, como se Caixa 2 fosse uma coisa ótima, né? Então, o que nós temos O aqui... brasileiro adora jogo de palavras, né? Adora. Eles deviam estudar Wittgenstein profundamente, né? Segundo o Talleyrand, as palavras foram inventadas para disfarçar os pensamentos. Né? Exato. Agora, em relação à tua pergunta, assim, que eu acho que, para aprofundar mais um pouco, assim, esse mal-estar que existe em toda pessoa que seria bem-sucedida em relação àquele que não é, né? Eu acho que tem duas raízes. Primeiro, uma raiz psicológica, né? Depois, uma político-filosófica. A psicológica é o seguinte, as pessoas percebem a distensão que existe de classes aqui, né? E enquanto não houver uma distribuição de renda mais igualitária, a distribuição de renda do Brasil é realmente vergonhosa, né? Então, enquanto não tiver uma distribuição de renda melhor, foi pior, hein? toda pessoa que ganhar um pouquinho mais, ou poder comprar um carro melhor, ou poder fazer qualquer coisa, vai começar a se sentir, naturalmente se sente mal, porque vai estar num carrão e está vendo um cheio de pedindo esmola na rua, ninguém pode se sentir bem assim, né? E isso não é reflexão de filosofia política, nem de coisíssima nenhuma. Isso é a presença do Estado, né? Mínimo, máximo, médio ou modesto, seja lá qual for, algum Estado, help, please, né? Algum Estado que intervenha nisso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem do próprio ideia do liberalismo, que é uma desinterpretação monstruosa, que eu acho, né, isso não é só eu, isso é uma interpretação do John Rawls, sobre o que o Locke queria dizer com a concepção de propriedade. Propriedade não quer dizer, né, que o sujeito se apodera de alguma coisa, né, apodera de terras ou de dinheiro a detrimento do outro. A ideia do John Locke de propriedade era muito mais equalitária do que isso, né? Na verdade, era poder se apropriar-se daquilo que o seu trabalho proporcionou. E que uma sociedade justa seria uma sociedade onde todos têm a mesma oportunidade, né, de atingir o nível socioeconômico que os talentos e as habilidades deles puderem. Eu sei que os marxistas estão gritando nessa hora, desacreditando tudo isso, mas eu pessoalmente acredito isso mesmo. E quem dá essa oportunidade é a presença do Estado, né? E um Estado representativo, porque a democracia representativa é a melhor coisa que a humanidade inventou até hoje em termos de política. Não é perfeito, mas para mim é o melhor. É menos pior. Bom, Cobras e Lagartos vai fazer um rápido intervalo, voltamos no segundo bloco e não vamos aliviar a barra. Hoje não vai ter tema leve, não. Já voltamos. Ixi. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, sempre lembrando aos telespectadores que os temas que nós debatemos aqui não são previamente apresentados aos nossos comentaristas. E nesse segundo bloco, ao contrário dos programas anteriores de 9 anos, nós vamos tratar de um tema mais sério, não vai ser um tema mais leve, normalmente ligado ao comportamento. E é um tema que é tratado como tabu, muitas vezes em várias instituições públicas, que é a greve. Nós estamos numa instituição que está em greve já há 3 meses e nós estamos vivendo uma onda de greves no serviço público federal e que ameaça espraiar também para os serviços públicos estaduais. Mário Negrão, qual é o limite da greve? Eu acho que o limite da greve é o limite da sociedade. Quer dizer, eu acho que a greve é um direito inalienável da sociedade. A greve tem que existir. É a única maneira com que classes podem reivindicar os seus desejos, né? Se tirar a greve, você realmente caminha para o estado totalitário, que é pior do que isso, né? O que precisa ter no Brasil é realmente uma normatização da greve, porque a greve não é normatizada pela emoção, né? Como a gente estava falando antes aqui, eu não sou bom para guardar cifras, mas outro dia eu vi na televisão alguém falando lá, num noticiário desse, o que o custo do funcionalismo é no PIB brasileiro, né? É realmente uma coisa assustadora, não sobra dinheiro para nada, né? Não sobra dinheiro para praticamente mais nada para a infraestrutura, não é? E é curioso que agora que a gente está vendo os abusos do mensalão, a gente está vendo agora
Parece até que as pessoas estão dizendo, bom, já que eles roubam tanto, então eu quero ganhar mais, né? Isso seria uma simplificação, né? Eu acho que o que precisa ter é normatizar a greve. A greve precisa entrar dentro de alguma coisa normativa, normal, né, onde essas reivindicações podem ser feitas. E eu não acho justo que Polícia Federal ou hospitais, por serem... porque são essenciais à sociedade, que eles ficam proibidos ou excluídos de greve, como o Exército é. Entende? O que nós precisamos é que algum gênio descubra uma política de greve, uma normatização. Como que greves podem proceder num Estado democrático e igualitário, onde as pessoas possam fazer suas greves, sim, né? Mas de uma maneira que não prejudique a sociedade. A solução, para já perguntar, então, qual que é a solução para isso? É a solução rápida desses conflitos, né? Não que esses conflitos se arrastem. As greves, por exemplo, eu me lembro, quando eu ainda estava ativo aqui na Federal, né? As greves duravam tanto que chegava a anular Mas olha, o essa ano letivo. greve já é uma das maiores que eu me lembro. Pois é, isso vai anular o ano Ah, letivo. Como é que vai fazer com os alunos, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos ter novas formas de greve. E o governo precisa ter mais poder, né, para realmente regulamentar essas greves de tal forma que elas sejam eficazes, mas ao mesmo tempo que não quebrem o país inteiro. Bom, como está acontecendo agora. Como nós não fazemos greve de liberdade de Eu não estou em expressão, nós greve estamos tratando de um assunto que realmente é complicado dentro do serviço público. Nós estamos no serviço público, nós somos servidores públicos federais e estamos falando exatamente disso. Exato. Belmiro, qual é o limite para a greve? Olha, eu não tenho nenhuma ambiguidade em relação a isso. Acho que o que está acontecendo com a Universidade Federal do Paraná, com universidades federais do Brasil todo, com a Polícia Federal, com o diabo, que está aí todo mundo em greve, a Anvisa, tudo isso, é uma demonstração de absoluto desrespeito ao público. Sabe por quê? Porque eu acho que aí se aplica um negócio que o Max Weber dizia, o limite entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A partir de um certo momento, as tuas convicções têm que ser subordinadas à tua responsabilidade. Então, vou te dar um exemplo bem concreto. O Hospital de Clínica tem um setor de transplante de medula óssea. Qualquer pessoa que tenha tido um parente ou ele próprio que precisa de um transplante de medula óssea, sabe que isso é uma questão de corrida contra o tempo. Porque se ele não fizer... é um calvário. Já é um calvário. E se ele não fizer logo, ele morre, certo? E eu vi simplesmente que os transplantes não estão sendo feitos porque não tem equipe de enfermagem, não tem funcionários, não tem isso, não tem aquilo. E daí falaram com o presidente, sei lá, do sindicato, não sei das quantas. Não, nós estamos reestudando para ver se nós resolvemos esse problema do transplante, mas não é obrigação nossa, não, isso é boa vontade. Porra, como é que alguém que se intitule uma pessoa que tenha mínimos sentimentos humanos superiores a esse sentimento classista, imediatista, utilitarista, pode dormir satisfeito ou pode dormir tranquilo, sabendo que uma criança ou um adulto está esperando um transplante e não foi feito porque você está brigando contra o teu patrão? Isso é o fim da picada, isso extrapola qualquer limite da racionalidade humana sobre qualquer aspecto. Não me interessa. A questão do direito trabalhista, estão brigando com a universidade há não sei quanto tempo e ela não me dá a resposta. Eu fui professor universitário 35 anos, então ninguém venha me dar lições a respeito de Universidade Federal, não. Agora, Polícia Federal, faz sentido você chegar e acontecer o que está acontecendo nos aeroportos brasileiros? Que tem gente que está indo para fazer uma consulta para ir ao hospital, tem gente que está fazendo um negócio da qual depende a vida dele, vai fazer uma entrevista de emprego, vai se casar, aí chega lá, a polícia, não. Agora vamos verificar toda a sua documentação, toda a sua coisa, abre tudo, olha, esse cortador de unha tem 12 milímetros a mais do que deveria ter. Olha, isso é um desrespeito ao público, né, da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal está provocando aqui no contorno leste filas de 15 quilômetros. A fila não está mais no contorno, a fila agora está na BR-277 do pessoal que está vindo de Paranaguá para entrar no contorno. E está sendo um perigo tremendo, porque tem centenas de caminhões já parados também na rodovia BR-277. E daí vai lá, o guardinha abre, eu quero ver seu extintor de incêndio. Ah, mas está vencido o seu extintor de incêndio, encosta ali. Agora eu quero ver sua carteira. Ah, mas sua carteira aqui, a fotografia não é recente.
Pô, esse é o fim do desrespeito, então eu não tenho nenhuma ambiguidade. Eu acho que as pessoas que não conseguem encontrar um limite entre o seu direito trabalhista e a sua obrigação de servir ao público, principalmente quando eles estão em funções indeclináveis, coisa que ninguém pode fazer por eles estão cometendo uma enorme falta de respeito à sociedade inteira. Agora, a pergunta que eu faço, Mário Negrão, é onde está o patrão? Onde é que está o Estado nessa história? De novo. É escondido, né? O Estado está no único lugar que ele pode. Perplexo, estupéfato. Ele só pode está no único lugar que ele pode, que Você está revoltado? Revolta. é gerenciar criar e gerenciar algum tipo de normatização. Antes disso, eu queria dizer o seguinte: eu passei pessoalmente pelo que você falou. Hein? O meu neto, dia 23 agora, vai fazer 1 ano que o meu neto faleceu. Né? E aconteceu isso, ele estava precisando de um transplante de medula óssea e eu tive que sair a público, na televisão, pedindo, vocês lembram disso, né? Eu saí desesperado pela rua, literalmente, né? E eu fiquei imaginando assim, eu sou um indivíduo, graças a Deus, eu ainda tenho bons amigos, tem pessoas com quem eu possa correr. Agora, imagina o sujeito que não tem isso, né? Quem não tinha isso, quem não tem isso, não tem voz, não tem como reivindicar uma coisa dessa. E realmente é terrível. Você vê um ser humano seu morrendo, né? E um dos melhores serviços de transplante do Brasil ali, louco para te ajudar, mas realmente sem condição nenhuma. Aliás, só para contar uma coisa aqui, uma das coisas que fez funcionar tudo com o meu neto foi que o teto desabou da TMO. E o meu filho conseguiu, né, uma alma caridosa ali que tem uma construtora que doou um novo teto para o TMO. E assim que o meu neto pôde fazer seu transplante. Então, realmente, esse drama é vivo dentro das pessoas. E é uma questão de solidariedade, um sujeito pensar assim, mas também é vivo o meu problema, que eu preciso alimentar minha família, eu preciso procurar um padrão de vida decente para mim. É verdade, mas precisa haver algum tipo de equilíbrio entre essas duas coisas. E esse equilíbrio, eu diria o seguinte, que seria na normatização. Eu só tenho 2 ideias, eu sou muito ingênuo nesse assunto, né? Então, realmente, não posso profetizar nada, mas eu só posso dar 2 ideias que eu acho que seriam interessantes. Primeiro, nenhuma reivindicação salarial pode estar desvinculada da realidade do governo de apoiar essa reivindicação. Ninguém pode pedir mais dinheiro do que pode. Você não pode chegar num banco e pedir mais dinheiro do que o banco tem. Não é? E as pessoas têm que se conformar a essa realidade. Se a reivindicação salarial deles é X, e o que o governo dispõe para solucionar isso, a presidente Dilma está aqui querendo erguer um país, né? E ela não tem dinheiro igual para todo mundo, isso precisa ser redistribuído. Esse limite precisa ser claro, né? Ele precisa ser claro, precisa ser estabelecido para que as reivindicações fiquem dentro disso. E segundo, precisa o Estado ter o poder de coerção. Nenhum filósofo político até hoje idealizou o Estado que não tem poder de coerção. Tem que ter poder de coerção. Então, agora, por que ele não tem? Porque ele chega e diz assim, a justiça diz assim, vou lhe multar em R$500 mil por dia. Depois, como parte da negociação, anula-se a multa. Não, devia tacar a multa mesmo. Mas só para completar isso assim, eu lembro bem da era do Reagan, né? Voltando ao Estado mínimo naquela época. Pensei que você fosse falar da Margaret Thatcher, porque ela tratou as greves... A Margaret Thatcher passou por soluções semelhantes, né? Passou como uma patrola, né? Mas eu acho que existe esse limite. Existe limite assim, o poder demissionário tem que existir também. Quer dizer, se passou de um determinado tempo ou se as reivindicações são irreais, então deveria existir, sim, o poder de demissão, ou o poder de multa, ou o poder de criar algum tipo de sanção, porque hoje as greves não têm sanção. Você faz greve o tempo que você quiser e você não paga nada por isso. Não é? Pelo menos aqui na universidade, os professores sempre tiveram a decência de tentar repor as aulas, né? Mas chega, por exemplo, um momento como esse, eles vão repor como? Eles só foram no céu. Não tem mais como repor. Esse ano já foi. Não tem aula de madrugada, né? Não tem aula de madrugada. Isso já foi. São crianças, são carreiras, são jovens que entram entusiasmados para o curso universitário, depois fica 8, 9, 10 meses em greve. Detonou. Eu conheço muitos na minha prática de consultório que a vida deles foi radicalmente alterada por greve. Radicalmente alterada. Eu fiz uma pergunta para você, que é onde está o Estado? Eu quero refazer essa pergunta para você, Belmiro, mas também entendendo o seguinte, eu tenho a impressão que o Estado ficou refém da situação, porque esse Estado, quer dizer, não o Estado, mas enfim, o grupo político que hoje está no Estado, na verdade, ele se construiu em cima desse discurso e que agora ele acabou refém, porque, enfim, sabe, prometeu mundos e fundos que não tinha condições de cumprir. Então, quer dizer, como mas é que foi você culpa do outro governo, que abriu as pernas demais, né? Sim, mas enfim, é o mesmo grupo agora, político. Vamos dar nome aos bois. Foi o governo Lula, quer dizer, prometeu
o que podia não e o que não mais podia. A Dilma com o Lula, você sabe. Não, mas enfim, ela é outra mas é o mesmo criatura. assim, mas é sucessora, claro, ela tá ela tem uma bomba relógio no colo e não tem, e vai desarmar como? Mas na verdade, esse grupo político ele chegou ao poder prometendo mundos e fundos, e realmente o funcionalismo público sempre foi muito ligado às causas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores, que enfim tinha todo o seu marketing político em cima disso. Agora, como é que você desarma essa bomba, Belmiro? É uma coisa complicada, porque a análise que você fez é rigorosamente verdadeira. Quer dizer, esse grupo político que está no poder se construiu e se solidificou à custa exatamente desse sindical populismo que eles criaram no setor público. Quer dizer, hoje em dia tem carreiras... Em todos os setores, né? Mas no setor público mais forte. Em vários setores, mas digamos, no setor público mais fortemente, porque hoje em dia tem carreiras que querem começar a carreira ganhando alguma coisa como $7.500, que são $90 mil por ano, que não é salário inicial em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, não, porque eu ganho menos do que o juiz, que eu ganho menos não sei de quê. É aquilo que se chama em psicologia de síndrome da privação relativa. Quer dizer, você pode até estar aceitando o seu salário, mas se você olhar para o salário do Mário e dizer assim, não, por que o Mário tem que ganhar mais do que eu? Né? Agora, o erro do governo realmente é que ele, por conta dessa questão que você levantou, ele perdeu a capacidade de negociação. Quer dizer, ele não negocia porque ele fica com vergonha de negociar. Ele não quer ir contra a CUT, não quer ir contra o sindicato, não quer ir contra isso ou contra aquilo. E daí ele radicaliza, diz, então não negocio. E daí então chega num impasse. Então a Anvisa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos eles ficam numa posição cômoda assim, estamos esperando que o governo negocie conosco. Né? E o governo, do outro lado, está perplexo, está palermado. E com a devida licença do meu querido amigo Zac Akel, nós também estamos apalermados aqui, porque a gente aceitar que os estudantes entrem na reitoria e passar 17 dias dentro da reitoria é um sinal de absoluta perplexidade perante um fenômeno como esse. Me desculpe a TV da universidade, mas eu estou com 70 anos e já não tenho mais obrigação de ser conveniente, entende? Então é isso mesmo. Quer dizer, como é que você aceita isso? Como não mecanismo político, o que é isso? O governo tem que se reorganizar, primeiro para poder voltar a negociar, mas ao mesmo tempo depois para poder mobilizar os outros mecanismos para poder fazer a vida civil funcionar minimamente bem. Por que, por exemplo, o Ministério Público se mete com a pedreira Paulo Leminski, se mete com o passarinho, que não sei o que lá, se mete com o macuco do banhado, mas não se mete com a Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo parar o trânsito 1h30, 2 horas, 4 horas, todo dia no contorno leste? Por que ele não se mete lá? Tem que se meter. De novo, eu acho, de novo essa briga ideológica, né? Quer dizer, que tipo de Estado que temos? Pois é, mas aí é que está. Quando que o governo vai assumir realmente o papel de Estado? Porque acho que esse é o cerne da questão. Quer dizer, quando que o Brasil vai ter realmente um Estado e não apenas um grupo político? Porque sempre é assim. Isso não vai uma crítica apenas ao grupo que está no poder. Isso aconteceu com o grupo anterior, claro, que antecedeu o presidente Lula, o grupo do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, isso aconteceu outras vezes. E você não tem coragem realmente de assumir o Estado e pensar assim, bom, talvez não seja o meu grupo político que esteja à frente do país nos próximos 4 anos, mas é um projeto de Estado. Então, quer dizer, quando que o Brasil vai ter um grupo que vai realmente assumir isso, ou quando que a elite brasileira vai assumir essa concepção de Estado? Isso é muito complicado. Eu, para responder isso, eu estou entrando com água no pescoço, mas vou tentar. Mas não vai ser otimista? Vou ser realista. Vou ser realista. Ó, ex tunc, ex nunc. O realista é o político que não ousa dizer seu nome. Hoje ele está Oscar Wildeano. Olha, tem um problema. Isso esbarra em questões constitucionais, porque, veja, na medida que o governo passado, né, para perpetuar-se no poder, para assegurar, né, as suas próprias vantagens, né, criou um problema agora que é constitucional. Quer dizer, se você começa a aumentar salários de uma certa forma, você não pode agora fazer uma lei que seja retroativa. Entendeu? Quer dizer, as pessoas acabam tendo aquela concessão excessiva que foi, né, no governo Lula, acabou criando em nós um problema que quase sem solução, não sei mudar a Constituição. Porque é certo para nós que quando você abre um precedente, você depois não pode voltar atrás. É a mesma coisa que criar um filho, né?
Se você diz para ele que para a Jamaica fumar maconha está bom, né? Daqui a pouco ele está querendo fumar maconha dentro do quarto, dentro de casa. O que você vai falar para ele agora? Entendeu? Você não pode voltar atrás em algumas coisas, entende? E na medida que... E isso criou um problema insolúvel, que todo mundo sabe que essas reivindicações, né, não que sejam injustas, não vou entrar nesse mérito de dizer se são justas, elas são irrealizáveis para esse momento do governo e para o que essa presidente está querendo realizar para o país. Né? Agora, na medida que cada classe se torna soberana e acha que os seus interesses são maiores que de todos, nós temos um choque. Você está falando aí desses passarinhos todos, eu falo assim, isso é hora de falar em Olimpíada? É hora de falar nessas coisas? Falar em Copa do Mundo. É hora de falar nisso? Né? Se nós estamos com pessoas reclamando, com reivindicações desse tamanho, é hora de a gente estar preocupado com esse investir esse dinheirama sem tamanho aí, numa coisa que eu concordo, que é bonito, que é interessante, que leva a gente para outro plano, mas será que está na hora da gente pensar nisso? Então, como que nós vamos solucionar este problema que eu acho que é de direito constitucional? Como que nós vamos agora fazer uma nova lei de política salarial para funcionários públicos, né, e que não extrapole a dívida interna a um ponto que ela seja absolutamente irrealizável, né? É como o sujeito que começa a dar tudo que a amante quer, daqui a pouco é por isso que as esposas não ficam com raiva dos amantes por questões afetivas, por questões financeiras. Quando o cara começa a gastar mais com a amante do que com o é aí que ela quer reclamar mesmo, não é? É a mesma coisa aqui. Mas existe um respeito por Você tocou num assunto que eu acho que assim, que seria impensável qualquer governo pensar em suspender esses eventos esportivos, como aconteceu com a Colômbia em 1986, que teve cojones tudo para dizer não temos condições de fazer a Copa do Mundo porque nós estamos numa crise. Vou voltar a falar do Lula de novo. O Lula prometeu tudo, ele era a pessoa mais assim, irresponsável que pode existir. Sim, prometeu tudo, mas quem tem que agora fazer a entrega... Ficou para nós esse legado. Aí quem tem que fazer a entrega é o presidente Lula. Agora ficou para nós esse legado. A sua praia é a administração pública, quer dizer, como é que você desarma isso agora? Porque você tem um problema contábil, você tem um problema político para gerenciar, que agora, que evidentemente, se essa massa de funcionalismo não for atendida, vai criar um descontentamento e vai criar um problema político. Lembrei da cifra, é quase 2% do PIB. Quase 2% do PIB. Olha, isso lembra um conto do Mark Twain, que ele complica tanto o conto, vai complicando, que daí ele para no meio e diz assim, prezado leitor, tentei resolver essa situação que eu criei de todas as formas. Essa é uma coisa, eu sugiro que todo mundo leia, chamado uma novela medieval. Tentei resolver de todas as formas, não consegui, então acabe você próprio. Não tem solução, Ney, não tem. Você olha para frente e é difícil. A única solução que havia era tipo o Pacto de Moncloa, assim, uma coisa superior. Vem cá, gente, vamos baixar essa bola todo mundo, de parte a parte. Vamos fazer um programa aí para 4, 5 anos e tentando chegar a essas reivindicações justas, tirar outras que são irrealizáveis, né? Mas enquanto nós todos estivermos nessa coisa da Odesse, quer dizer, vou lá e ou você faz, ou eu acabo com o país, como está acabando realmente. Olha, anteontem aconteceu um negócio do Arco da Velha. Pela primeira vez na história do Brasil, uma fábrica deixou de abrir um turno porque o serviço público fez uma greve que não deixou os funcionários chegarem a tempo. Agora, você pegar o ônibus da Renault, cheio de cara que vai trabalhar, parar o ônibus e fazer verificação, carteira, sua carteira está vencida. Peraí, mas aqui a sua fotografia, o senhor não usava bigode naquele tempo. Não sei o que lá, vem cá, cadê a rebimboca da parafuseta do ônibus? Mas aqui está... Né? E daí a Renault deixou de produzir um dia inteiro por causa disso. Isso é um negócio do Arco da Velha, quer dizer. Ou se consegue chegar a um mínimo de racionalidade de parte a parte para poder desmontar essa bomba, ou então eu acho que é pior. Eu acho que a população também está sendo... Você está botando uma palha no ombro do camelo, está botando outra, está botando mais uma carga, e a corda não arrebenta só do lado da população, não, hein? Daqui a pouco, numa dessa aí, o desrespeito à autoridade pública passa a ser fácil, porque o cara chega e diz assim, é como aquele filme Network, né? Vai para a janela e diz assim, eu não aguento mais, eu não vou aceitar mais essa situação. O famoso rede de intrigas. Rede de intrigas. O que nós estamos falando aqui... Ontem em São Paulo, milhares de pessoas ficaram numa fila para poder embarcar para o exterior, porque também resolveram... Isso foi em todos os aeroportos. Sacanear, em um português claro. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é de uma coisa que chama-se razoabilidade, né? Quer dizer, você pode usar da razão
né, para implementar suas ideias. Mas a razoabilidade é quando a razão extrapola do plano individual e vai para o plano coletivo. Não é? E tem que ter razoabilidade. Agora, como a gente está falando aqui, nós chegamos numa coisa incontornável, eu não sei, a Margaret Thatcher não deixou ficar incontornável. Ficou antipatizada por muitos ingleses por toda a vida. Mas resolveu o problema. Quebrou a espinha do sindicato. Quebrou a espinha. Acabou com isso. Como o Reagan quebrou a espinha do sindicato. Mas no governo Fernando Henrique, o Petrobras também sofreu uma reversa. Vamos falar a verdade, olha, sindicatos precisam existir, representação de classes tem que existir, não pode conceber uma nação democrática sem isso. Mas cada um tem que saber o seu lugar, cada um tem que saber até onde pode reivindicar. Qualquer um de nós, quando vai reclamar de um liquidificador quebrado, a gente sabe que existe um limite até onde a gente pode. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, escuta, você me vendeu um liquidificador quebrado, agora eu quero uma Mercedes. Porque você me fez eu sofrer. Eu passei a noite inteira chorando por causa disso aqui. Eu não menos, Mário. Então, menos, não há necessidade. Existe uma coisa chamada razoabilidade. A razoabilidade, enquanto ela não é normatizada, ela é simplesmente uma opinião tão boa quanto outra. Rapidamente para encerrar, você gostaria de estar na pele da presidente Dilma nesse momento? Não, claro que não. Mas olha, eu tenho que. Não votei nela, não tenho nenhuma simpatia especial pelos que cercam ela, mas vou dar a você um testemunho. Admiro muito porque ela tenha tido coragem para fazer a questão de você abrir a privatização e coragem para dizer que ela vai, de alguma forma, tentar domar essa insânia coletiva que está acontecendo. Eu não queria, agora só para eu não queria nem estar na pele dela, nem ser o cabeleireiro dela. O programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Voltamos a semana que vem com mais espaço para polêmicas e para falar bem ou mal de tudo e de todos. Até lá.